Boas-vindas, pessoal! Hoje será a nossa abertura da Feira de Profissões, que faz parte do Recruta TIP, que é um projeto da TIP. Vou elaborar um pouco mais sobre isso. Eh, Antes de me aprofundar, eu gostaria de me apresentar. Eu sou a Piara Calisto. Realizando a minha audiodescrição, eu sou uma mulher trans, meus pronomes são ela, dela. Eu sou branca, com cabelo castanho escuro e cacheado, que no momento está jogado por cima do ombro esquerdo. E eu também estou com um headphone bege. Eu estou com as unhas pintadas de roxo, que é uma cor que eu gosto bastante. E eu também estou com um moletom cinza de botões, que eu gosto bastante também. De fundo, eu estou com uma tela roxa, com a logo da TIP. E, por enquanto, eu estou como gerente de comunidade e serei a mediadora das próximas rodas de conversa e estou muito animada para proporcionar esse espaço e participar desse projeto. Para quem não conhece, a TIP é uma startup especialista em recrutamento e seleção de pessoas autistas e, além disso, nós temos uma comunidade, atualmente uma base de 5.000 pessoas, todas autistas, e em grande maioria procurando oportunidades de trabalho. Então, um dos motivos da gente, inclusive, criar esse projeto é exatamente dar, inicialmente, visibilidade para as pessoas autistas que já trabalham, possuem suas profissões e possuem suas profissões em diferentes áreas. Então, nas próximas semanas, a gente vai conversar sobre RH, programação, design, diferentes áreas de trabalho, inclusive gestão de pessoas, porque sim, pessoas autistas são capazes de gerenciar uma equipe. E após esse momento da feira de profissões, nós vamos entrar numa feira de empregabilidade, para focar em questões de como elaborar currículo, como funcionam processos seletivos, e também vamos, na medida do possível, tentar gerar o máximo de vagas possíveis para mudar a realidade da comunidade autista no momento, que infelizmente somente 85% das pessoas estão em trabalhos formais. Então, enquanto a TIP, uma das nossas propostas e objetivos é diminuir esse número e gerar emprego digno de qualidade para pessoas autistas. Então hoje, na abertura do evento, decidimos realizar uma palestra sobre direitos de pessoas com deficiência, especialmente de pessoas autistas no contexto de trabalho, porque sabemos como na comunidade sempre há questões e reflexões e questionamentos em relação a isso, de como funciona, como acessa esses direitos. E para isso nós convidamos a maravilhosa Fernanda Naves. Vou fazer uma breve descrição dela e depois vou passar a palavra para ela realizar a apresentação. Atualmente ela é procuradora no Ministério Público do Trabalho, vice-coordenadora nacional da Coordenadoria de Promoção de Igualdade de Oportunidades e Eliminação da Discriminação do Trabalho, a Igualdade, que é do Ministério Público. Ela também é coordenadora regional da Igualdade da 17ª Região no Espírito Santo. Ela é membro integrante da Comissão Permanente de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência e do Idoso, do Grupo Nacional de Direitos Humanos, do Conselho Nacional de Procuradores Gerais e membro do Grupo de Trabalho de Violência e Assédio, Grupo de Trabalho de Gênero e Cuidado, Grupo de Trabalho Doméstico, todos no âmbito do Ministério Público do Trabalho. Muito obrigada, Fernanda, por topar esse convite. Estou muito animada com a sua apresentação e logo após ela vou realizar algumas perguntas com base na sua apresentação e coisas que eu já percebo que a comunidade trouxe em outros momentos de questionamentos. Então, Obrigada, isso. Fiara. Obrigada. Muito obrigada. Fique à vontade. Pois não. Bom, primeiro eu queria dar as boas-vindas a todas as pessoas. Meu nome é Fernanda Naves, eu sou procuradora do trabalho. Eu sou uma mulher branca, tenho 1,61 de altura, peso pouco magro, porte magro, em busca aí sempre do porte atlético, né? Tenho cabelos ruivos, um pouco abaixo do ombro, estou usando um pouco abaixo do queixo, perdão. Eu tô usando uma camisa social rosa, mas pelo vídeo ela tá parecendo mais para laranja. E uma maquiagem em tons terrosos, com um batom puxando aí um pouquinho pro vermelho e pro marrom.
Tô usando também bijuterias da cor dourada, que é minha cor favorita. Piara falou que a dela é roxa. E minhas unhas, já que a Piara mostrou as delas, dessa vez elas estão um tom assim, vinho. Bom, feita aí a minha autodescrição, antes de iniciar a apresentação, eu queria falar bem rapidamente do porquê que a gente foi convidado, né? Porque o Ministério Público do Trabalho, o que que o Ministério Público do Trabalho tem a ver com essa questão? Bom, o Ministério Público do Trabalho é um órgão que atua principalmente em duas frentes, dois vieses, né? A gente tem duas linhas de atuação. Uma linha de atuação que a gente chama de atuação repressiva, que talvez seja a mais famosa, né? Então, a gente recebe uma denúncia, por exemplo, uma pessoa autista está sofrendo uma discriminação no ambiente de trabalho. A gente vai fazer uma investigação daquilo, coletar as provas, ouvir as testemunhas, pedir documentos àquela empresa e tendo ali confirmada aquela violação, nós vamos tomar as devidas medidas legais. Seja um acordo com aquela empresa para exatamente acabar, sanar aquela ilegalidade, que se chama TAC, Termo de Ajuste de Conduta, alguns de vocês já podem ter ouvido falar, é bastante usado até na mídia. Seja por meio do ajuizamento de uma ação judicial, em que a gente vai pedir para o judiciário que a empresa cesse, elimine aquela conduta discriminatória, aquela conduta que está em desacordo com a previsão legal e que não repita mais no futuro. E, claro, sempre combinando aí o que a gente chama de danos morais coletivos. A gente sabe que os nossos direitos fundamentais, uma vez violados, eles jamais retornam integralmente ao que eram antes. Então, todos os danos aos direitos fundamentais são danos também a toda aquela coletividade, em especial no mundo do trabalho, em que, em regra, o dano não é direcionado apenas a uma pessoa, mas ao meio ambiente de trabalho como um todo, especialmente aquelas pessoas que interagem diariamente com aquela vítima. Veja aí, por exemplo, uma situação de discriminação. Uma pessoa que é discriminada, ela sofre, ela é vitimizada, ela é humilhada, mas além disso, a discriminação ela causa um dano em todo aquele meio ambiente de trabalho. Todos aqueles colegas de trabalho que circundam aquela pessoa se sentem fragilizados, com medo, desesperançosos. Então, uma agressão no meio ambiente de trabalho, em regra, é uma agressão coletiva. Então, aí a gente traz esse dano moral coletivo, esse dano para a coletividade. Então, esse é o primeiro viés de atuação do Ministério Público do Trabalho, que é essa atividade repressiva. É identificar a irregularidade, identificar uma desconformidade com a lei, seja a lei da CLT, né, nossa lei trabalhista, seja a Constituição, sejam os tratados internacionais que o Brasil é signatário. E a gente tem também uma segunda atuação, que é o que a gente chama de atuação promocional, que é basicamente promoção dos direitos humanos, promoção dos direitos trabalhistas, para que todas as pessoas tenham ciência dos seus direitos. Então, o MPT ele atua em fóruns, ele atua junto ao Congresso Nacional e às câmaras e assembleias legislativas aí, estaduais e municipais. A gente atua fazendo produção de material, então o MPT tem uma HQ, que é um material bastante educativo, disponível, inclusive, vou deixar para vocês depois o link, mptemquadrinhos.com.br, que são basicamente histórias em quadrinhos falando sobre direitos e todos os direitos trabalhistas, basicamente. Enfim, todas essas atuações no sentido de conscientizar, sensibilizar tanto as empresas, mas também a sociedade como um todo, sobre direitos humanos, sobre direitos trabalhistas e sobre todas as áreas que o Ministério Público do Trabalho atua. Dentro do Ministério Público do Trabalho, nós temos 8 áreas prioritárias. E essas 8 áreas, cada uma tem uma coordenadoria correspondente. Então, a gente tem, por exemplo, trabalho infantil, a gente tem uma coordenadoria que chama Cor de Infância. Trabalho escravo, a gente tem uma coordenadoria que chama CONAET. E a coordenadoria que eu integro, atualmente como vice-coordenadora nacional e coordenadora regional no Espírito Santo, que se chama Cor de Igualdade, que é exatamente a coordenadoria da igualdade. A gente busca combater e eliminar a discriminação, o assédio e as violências no trabalho, englobando aí, em especial,
todas as populações minoritárias, historicamente marginalizadas e vitimizadas, historicamente vulnerabilizadas, o que inclui pessoas com deficiência, inclui população LGBTQIA+, população indígena, população negra, enfim, todas as populações que foram minorizadas ao longo aí do nosso histórico cultural Brasil e também mundo. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre empregabilidade das pessoas que se inserem dentro do transtorno do espectro autista. Eu fiz uma breve apresentação aqui, não tão breve assim, mas vamos lá, que eu vou compartilhar, gostaria de compartilhar para facilitar. Eu gostaria só de uma confirmação se o compartilhamento funcionou. Sim, está Chiara, funcionando. Sua tela está aparecendo. obrigada, Pode obrigada. seguir, sucesso. Bom, então vamos lá. Então, primeira coisa, vamos começar sempre com o conceito, né? Eu acho muito importante que a gente sempre traga o conceito. Então, o autismo, de acordo com a OMS, é o transtorno do espectro autista, se refere a uma série de condições caracterizadas por algum grau de comprometimento no comportamento social, na comunicação e na linguagem, e por uma gama estreita de interesses e atividades que são únicas para o indivíduo e realizadas de forma repetitiva. Esse conceito parece reduzir muito, né? Porque a gente sabe da experiência, do dia a dia, que é um espectro exatamente porque as condições são extremamente variáveis entre cada pessoa. Mas o que é importante desse conceito é que se fala exatamente em condições. Autismo não é uma doença, é uma condição. A gente tem aí um histórico, não apenas em relação as pessoas que se inserem dentro do transtorno do espectro autista, mas as pessoas com deficiência, a gente tem historicamente uma visão que é uma visão assistencialista, uma visão puramente médica. Então, muito se acreditava ao longo aí da evolução, né, do nosso histórico, que as pessoas com deficiência eram doentes, precisavam ser curadas ou precisavam ser ajudadas, né, uma questão de assistencialismo mesmo. Hoje a gente sabe que tanto o autismo quanto a pessoa com deficiência, as pessoas autistas ou as pessoas com deficiências têm plenas capacidades de exercerem todas as suas potencialidades, desde que, claro, sejam eliminadas as barreiras, ou seja, desde que sejam fornecidas as adaptações razoáveis para que elas possam exercer toda a sua capacidade. Então, o que eu sempre gosto de ressaltar nesse conceito é não é doença, não tem que ser curado, né? O que é doente a gente tem que curar, a gente tem que tratar. Não, é uma condição, como várias outras, como várias condições que cada um de nós ostentamos na nossa vida. Aqui o conceito do DSM-5 também eu coloquei aqui, vou disponibilizar o material, né? Então eu coloco sempre as fontes para que quando vocês forem posteriormente estudar o material, ou enfim, utilizá-lo em algum tipo de trabalho, tenham aí as fontes. E aí, eu já dei uma adiantada, né, mas por que espectro? O uso do termo espectro é exatamente por conta da ampla variação das características, diferentes níveis de intensidade observados. Então, cada pessoa dentro do espectro possui as suas próprias características individuais e é muito errado quando a gente busca simplesmente generalizar. Eu vou falar um pouquinho disso mais a fundo à frente. A gente tem muitas questões relacionadas à altéia, mas nós temos algumas questões que já são questões fáticas, né. Então, a primeira questão que eu trouxe aqui, selecionei apenas alguns que eu acho mais importantes, né, porque afinal nós temos um conteúdo gigantesco para pouco tempo, mas eu trouxe aqui alguns apontamentos que eu gostaria de compartilhar com vocês. Então, os principais fatos é que os transtornos do espectro autista começam na infância e tendem a persistir até a idade adulta. Existem diferentes formas de independência, algumas necessitam de cuidados e apoio ao longo da vida, outras conseguem viver de forma plenamente independente. Um ponto extremamente importante, principalmente para a gente aqui em relação à empregabilidade. As pessoas com transtorno do espectro autista são frequentemente sujeitas a estigmatização, discriminação e violações de direitos humanos, né? Então, é exatamente o que a gente chama de barreira
atitudinal, que é a barreira na atitude das pessoas. É aquela crença, como eu já adiantei, de que as pessoas, seja as pessoas com deficiência, seja as pessoas autistas, são pessoas doentes, são pessoas incapacitadas, são pessoas que não possuem condição de emprego, que não podem liderar, que não podem estar no mercado de trabalho, ou que não podem estudar, que não podem, enfim, conviver em sociedade e acabam sendo privadas do exercício dos seus direitos fundamentais mais básicos, que nós vamos falar um pouquinho mais para frente também. Então, as intervenções para as pessoas com transtorno do espectro autismo precisam ser acompanhadas de ações mais amplas, né? Então, desde que a gente tenha aí a assinatura pelo Brasil da Convenção da ONU dos Direitos das Pessoas com Deficiência e também da Lei Brasileira de Inclusão, que agora, em julho de 2025, fez inclusive 10 anos de vigência, a gente afasta essa ideia de que a deficiência está na pessoa. E a gente passa a reconhecer que a deficiência ela está na sociedade que impõe barreiras a essa pessoa. Então, esses impedimentos que a pessoa com deficiência ela ostenta, eles apenas são impedimentos porque, ao interagir com a nossa sociedade, nós impomos barreiras. A partir do momento em que nós, como sociedade, tiramos essas barreiras como? Por meio da acessibilidade, por meio das adaptações razoáveis, por meio das tecnologias assistivas, desenho universal, enfim, de toda a gama que nós temos aí disponível. A partir desse momento, essas pessoas podem exercer suas plenas potencialidades sem que nada as impeça disso. Então, sempre trazer que essas medidas não basta apenas a pessoa, a pessoa com autismo vai, faz terapia e vai resolver o problema, né? Entre aspas, porque se chama ainda erroneamente de problema. Não apenas isso. A pessoa com TEA pode sim ter a necessidade de fazer alguns tratamentos, mas muito mais do que isso. Nós, como sociedade, temos que tomar medidas amplas, tornando o ambiente acessível, verdadeiramente inclusivo. E mais um outro ponto que eu trouxe aqui, né, das intervenções psicossociais baseadas em evidências, elas podem reduzir algumas das dificuldades enfrentadas pelas pessoas com TEA. Aqui eu trouxe algumas características, eu não vou me alongar muito, né, para a gente chegar um pouco mais na parte da empregabilidade, mas eu gosto de perpassar para a gente relembrar, principalmente para as pessoas que não têm muito contato com a temática, poderem entender um pouquinho mais a fundo do que a gente está falando aqui, tá? Então, como a gente já disse, cada indivíduo ele tem as suas condições, as suas características particulares, mas algumas características que fazem parte do critério diagnóstico, que são déficits persistentes na comunicação social e na interação social em múltiplos contextos. Então, aqui, por exemplo, a gente tem déficits na reciprocidade socioemocional, tá? Então, eu gosto de trazer alguns exemplos. Eu não sei se vocês, aí alguém gosta de assistir série, né? A gente tem uma série que antigamente, na minha época, digamos assim, era bastante famosa, que é uma série que chama The Big Bang Theory, que é uma série de alguns cientistas. E nessa série tem um personagem que chama Sheldon Cooper. Quem não conhece, coloca no Google, Sheldon Cooper. O Sheldon, ele tem aí algumas características, não se fala disso na série, tá? Não é o objetivo da série, mas ele tem algumas características que se aproximam muito dessa questão. Então, ele tem dificuldade na interação social, ele tem dificuldade de perceber o sarcasmo, ele tem dificuldade de entender a emoção da outra pessoa, e isso muitas vezes a gente consegue perceber dentro aí do espectro, tá? Então, déficit de comportamentos comunicativos não verbais. Então, por exemplo, comunicação verbal e não verbal pouco integrada, dificuldade do contato visual e déficit na compreensão e uso de gestos, tá? Então, o Sheldon Cooper aí, mais uma vez, para quem conhece, vai ver muito bem nas características dele, algumas dessas características. E déficits para desenvolver, manter e compreender relacionamentos, variando, por exemplo, de dificuldade em ajustar o comportamento para se adequar a contextos sociais diversos, a dificuldade em compartilhar brincadeiras imaginativas ou em fazer amigos, a ausência de interesses por pares. Então, todas essas características,
elas podem ou não estar presentes de acordo com cada um e cada uma, e elas podem variar de intensidade. Nós podemos ter uma pessoa que está dentro do espectro, que tem maior facilidade de interação, mas que, por outro lado, ela tem um déficit de, por exemplo, contato visual. Então tem dificuldade de olhar nos olhos da outra pessoa. Enfim, a característica é ampla, variada e muda muito de intensidade. A segunda característica comum, né, que é usada no critério diagnóstico e que eu gostaria de trazer aqui, são os padrões restritos e repetitivos de comportamentos, interesses ou atividades. Então, por exemplo, movimentos motores, uso de objetos ou falas estereotipadas ou repetitivas, né. Então a gente tem, por exemplo, nas crianças é bastante comum a questão de alinhamento dos objetos, né, girar os objetos, ou então um balanço, a pessoa se inclina para frente e para trás diversas vezes, tá. Insistência nas mesmas coisas, adesão inflexível a rotinas ou padrões ritualizados de comportamento verbal ou não verbal. Então, eu vou dar um exemplo de um sobrinho que eu tenho, que foi recentemente diagnosticado, que ele tem um caderninho de adesivos, né. E aí no caderno de adesivos ele tem uma ordem, que ele sempre coloca ali os adesivos. E a gente foi brincar, e eu mudei a ordem sem querer, e ele realmente entrou numa crise, de extremo sofrimento, porque havia sido uma mudança naquele ritual dele, ainda que mínima para mim, né, ao meu ver, tanto que eu nem percebi, para ele foi extremamente, sofrido, foi um sofrimento intenso, e foi assim a forma que ele conseguiu reagir frente a essa mudança, tá. Então, interesses fixos e altamente restritos, então, aquela questão, né, forte apego ou preocupação com objetos incomuns, interesses excessivamente circunscritos ou perseverativos. Então, por exemplo, aquela pessoa que tem um interesse, eh, extremamente restrito em, por exemplo, dinossauros, né. Então, a criança que tudo é dinossauro, não é apenas quer saber tudo sobre a vida de dinossauros, quer comprar só coisa de dinossauro, só usa camiseta de dinossauro, o quarto é só de dinossauro. E nas outras coisas não consegue ter interesse, então não consegue prestar atenção na aula de matemática, porque está pesquisando sobre dinossauro. Por exemplo, tá, gente? Eu estou dando exemplos bem, assim, digamos, extremos, né, entre aspas, mas para que vocês consigam entender mais ou menos a questão. Hiper ou hiporreatividade a estímulos sensoriais ou interesse em comum por aspectos sensoriais no ambiente. Isso é bastante comum e nós vamos falar dessas características, inclusive dentro do meio ambiente de trabalho, tá? Então, a questão da sensibilidade a cheiros, a toques, a luz, enfim, tudo isso está aí presente, claro, dependendo de cada particularidade de cada pessoinha ali. Então não existe um exame e o diagnóstico é sempre feito por uma equipe multidisciplinar, né. Assim como o diagnóstico da pessoa com deficiência, a gente trata aí a questão multidisciplinar. Por quê, gente? Porque não é, como se acreditava antigamente, uma mera questão médica, né. Então, antigamente, a gente tinha, inclusive na própria legislação, tá, a gente tinha o modelo que a gente chamava de modelo médico. Então, a pessoa, por exemplo, digamos, uma pessoa cadeirante, a pessoa tem uma deficiência física e o laudo vai simplesmente descrever aquela deficiência física e aquela pessoa e vai ali traçar um ou 2 métodos para uma suposta cura. Hoje em dia a gente sabe que não é isso, né. Um laudo biopsicossocial, que vai englobar todas essas partes, ele não vai apenas descrever aquela questão física daquela pessoa, mas vai descrever como aquela questão em interação com as barreiras que lhe são impostas, como que essa questão, esse impedimento, ele vai reagir. Então, por exemplo, uma pessoa cadeirante vai estar descrita a situação dela como cadeirante, mas as adaptações razoáveis que vão permitir com que ela exerça com plenitude todas aquelas funções para a qual ela foi contratada, por exemplo, no caso aí do trabalho. Aqui, a questão do nível de suporte, vou passar brevemente também, que é basicamente aquilo que a gente falou, né. A gente tem alguns níveis de suporte a depender
aí das características individualizadas de cada uma das pessoas, tá? Bom, aqui eu vou entrar um pouco mais onde eu quero desenvolver com vocês e já puxando aí para o meio ambiente de trabalho. Nós temos diversos mitos sobre as pessoas autistas, né? A gente tem mito que as pessoas autistas são apáticos, antissociais, não têm empatia. Tem o mito de que a pessoa pode ser curada, né? E aqui entre aspas, obviamente, como eu já disse, não há cura por uma coisa que não é sequer uma doença, né? Que todos têm dificuldades intelectuais ou ao contrário, que todos são superdotados. Todos esses mitos, eles refletem, entre outros aspectos, óbvio, né? Refletem na vida social, na vida educativa, na vida política, todos os aspectos da vida das pessoas autistas, mas eu estou falando especificamente agora sobre a empregabilidade. Então, todos esses mitos, eles se refletem aí, tanto no momento da seleção, ou seja, no momento do ingresso no mercado de trabalho, quanto no momento da permanência no mercado de trabalho, tá? Eu vou dar alguns exemplos ali mais para frente. Antes, mais alguns mitos, né? A causa do autismo seria falta de afeto. Se não tem cura, entre aspas, mais uma vez, não tem tratamento, autistas são todos iguais, não afeta meninas. Os primeiros sinais são notados apenas na adolescência e é uma doença, né? Eu queria até esclarecer os outros pontos eu já falei um pouquinho aqui, mas eu queria falar especificamente sobre essa questão de não afeta meninas. Muitas pessoas não sabem, mas a grande maioria dos estudos com pessoas autistas foi desenvolvida em homens, em pessoas do sexo masculino. Não apenas em relação ao autismo, tá, gente? Nós temos vários parâmetros de doenças, por exemplo, doenças cardiológicas, que foram desenvolvidas apenas em homens e que apresentam características muito distintas entre homens e mulheres. Então, até pouco tempo atrás, acreditava-se que não afetava meninas, simplesmente pelo fato de que todo o diagnóstico foi feito, todos os estudos haviam sido feitos com base em pessoas do gênero masculino, né? E hoje a gente sabe, estão começando a fazer o estudo com pessoas do gênero feminino e é realmente bastante diferente, principalmente porque as mulheres foram condicionadas, né, e quando a gente fala em gênero, é uma construção social, então as mulheres o gênero feminino, as mulheres foram condicionadas a serem mais recatadas, mais silenciosas, né, aquela história da bela recatada do lar, sabe, a pessoa que é mais comportada, digamos assim. Então muitas vezes os sintomas, as características, elas são menos aparentes. Ela consegue encobrir melhor, até por uma questão de se encaixar no que o estereótipo de gênero, ou seja, o que a sociedade espera daquela pessoa do gênero feminino, tá? Isso é uma questão muito grave. E é o que a gente chama também de interseccionalidade, é quando uma pessoa, ela sofre diversas opressões. Sofre de opressão por ser uma pessoa dentro do transtorno do espectro autista, mas também por ser uma pessoa do gênero feminino e que por si só tem aí um histórico de vulnerabilização, de minorização. Tá? Então, é um ponto que eu gosto muito de ressaltar. Às vezes a gente não pensa muito nisso, né? Então, eu vou dar um exemplo que talvez também vocês não saibam. Os EPIs, os famosos equipamentos de proteção individual, que a gente tanto fala no direito do trabalho, né? Saúde e segurança do trabalhador. Atualmente, a gente está tendo mudança, mas até pouquíssimo tempo atrás, todos os testes eram feitos apenas considerando-se um padrão masculino de corpo. Então, já é desconfortável, o EPI já é uma coisa extremamente desconfortável. Para mulheres ficava ainda mais desconfortável. Vocês vou dar um exemplo de uma questão, uma coisa que não é apenas EPI, mas é usado, né, para o contexto, por exemplo, do trabalho policial, que é o colete salva-vidas. Salva-vidas, perdão, colete à prova de balas.
Não sei se alguém aqui já teve a oportunidade de vestir um colete à prova de balas, para uma mulher que tem seios, é extremamente desconfortável, muito desconfortável, porque aperta e é muito pesado. Então, atualmente eles fazem uma adaptação que é um colete à prova de balas com espaço para os seios, que tem exatamente o formato dos seios na frente. Uma mudança pequena que muda de verdade a qualidade de vida para aquelas mulheres policiais ali que ficam dias inteiros, plantões de 12 horas, às vezes vestindo um colete, que por si só já é incômodo. Então, esse tipo de pensamento que a gente tem que trazer e é importante sempre ressaltar. Pois não, Piara? É, Pode falar. acrescentando a essa questão do recorte de gênero, né, Uhum. dentro do espectro autista, tem pesquisas que apontam que é, é muito mais comum, de 3 a 6 vezes mais comum, pessoas trans não binárias, ou gênero diverso serem autistas. Olha que interessante, eu não É muito mais sabia. recorrente. Aham, É. é muito mais recorrente dentro desse recorte, assim. E aí a gente tem E uma terceira opressão, né, que é exato. exatamente Uhum. a questão, da identidade, né, da identidade de gênero, que entra também dentro desse ponto, né. Então, também, gente, aproveitando para quem não sabe, né, uma mini aulinha aqui, a gente tem uma diferença muito importante. Eu falei um pouquinho do que é gênero, né, então gênero é uma construção social, é o papel social que é imputado a mulheres e homens historicamente na nossa sociedade, né. Ele foi construído na nossa sociedade como binário, como um binarismo. A mulher, ela nasceu com o órgão, com o sexo que é atribuído à mulher, então ela é do gênero feminino e o homem nasceu com a genitália que é atribuível ao sexo masculino, então ele é um menino, ele é do gênero masculino. Isso é um histórico, né, um binarismo de gênero ali. Hoje em dia a gente sabe, primeiro, que o sexo biológico não é apenas binário, né? Nós temos as pessoas intersexo, que têm características e condições biológicas e físicas de ambos, tá? E também dentro do gênero, que, como eu disse, essa construção social está relacionada aos papéis sociais que cada um de nós assume. Dentro disso, a gente tem diversos gêneros, né? Então, quando a gente fala de uma pessoa trans, é uma pessoa que ela não se identifica com aquele sexo que lhe foi atribuído, aquele gênero que lhe foi atribuído no nascimento. Então, o médico foi lá, olhou para aquela menina que tinha ali uma genitália feminina e falou: "Ah, ela é do gênero feminino". E quando essa pessoa, ela cresceu, ela passou a não se identificar com aquilo que lhe foi atribuído, né, isso é bastante importante a gente colocar. E aí a gente tem as pessoas trans, as pessoas cis são aquelas que se identificam com o gênero que lhe foi atribuído do nascimento, e a gente tem aí também uma gama aí no meio de pessoas de diversas de diversas nuances, tá, que inclusive não há até hoje, e que bom que não há, para isso que serve o mais na sigla, né, não há uma caixinha para cada uma dessas pessoas, exatamente porque é fluido, é amplo e é também, obviamente, mutável. Então a identidade de gênero, ela não se confunde nem com o sexo biológico e tampouco com o que a gente chama de orientação sexual, tá, gente? Orientação sexual tem a ver com desejo, atração sexual, amor pela pessoa do mesmo gênero, pela pessoa do gênero oposto, pela pessoa de todos os gêneros. E aí nós temos bissexuais, homossexuais, nós temos as pessoas pansexuais, enfim, nós temos diversas variações, e aí nós temos aí a nossa interseccionalidade, como eu já tinha dito, porque por exemplo, uma mulher trans autista, ela vai sofrer aí mais opressão do que um homem cisgênero autista. E isso tem que ser trabalhado quando a gente fala de um trabalho transversal, de uma abordagem interseccional, é exatamente disso que a gente está falando. É trazer todas essas opressões
e tentar ali, de forma conjunta, trabalhar para que a gente possa, da melhor forma, equilibrar, né, essas pessoas, essas opressões que historicamente elas recaem sobre as populações minoritárias. Minoritárias não, minorizadas, porque não são minoritárias. Aqui alguns dados, né, que a gente trouxe sobre autismo e neurodiversidade no mundo do trabalho: 85% autistas, diferentes níveis de suporte sem emprego pelo levantamento do IBGE, 86% nunca participou de treinamento ou programa relacionado ao tema neurodiversidade, 48,6% com conhecimento limitado sobre o tema, metade dos entrevistados nunca trabalhou com pessoas neurodivergentes e apenas 30% consideram ter experiências positivas. Isso aqui a gente vê como que a barreira atitudinal, a barreira na atitude das pessoas, no preconceito, ela é ainda uma forte barreira para a efetiva inclusão das pessoas autistas, das pessoas com deficiência no mundo do trabalho. E aí, acabei de falar, né, barreiras, de acordo com a Lei Brasileira de Inclusão, é qualquer entrave, obstáculos, atitude ou comportamento que limite ou impeça a participação social da pessoa, bem como o gozo, a fruição e exercício de seus direitos à acessibilidade, liberdade de movimento e de expressão, comunicação, acesso à informação, compreensão e circulação com segurança, né? Então, as barreiras elas podem ser de diversos tipos. A gente tem barreiras urbanísticas, que é, por exemplo, um semáforo que não tem ali o sinal sonoro, o que dificulta para que a pessoa cega possa cruzar uma rua. Então, a gente tem uma barreira arquitetônica, por exemplo, a ausência de uma rampa dentro de um prédio comercial, que dificulta que a pessoa que usa cadeira de rodas ingresse nesse prédio. A gente tem a barreira comunicacional. Então, por exemplo, uma pessoa que faz uso de Libras, uma pessoa surda que faz uso de Libras, que não tem ali a tradução, a tradutora. Enfim, uma série de barreiras estão previstas expressamente, inclusive na nossa Lei Brasileira de Inclusão, que nós, como sociedade, temos a obrigação de eliminar, e a mais importante delas, talvez a mais importante delas, é exatamente a barreira atitudinal. E aí, dentro da barreira atitudinal, eu trouxe aqui alguns exemplos, né? Então, especificamente em relação às pessoas autistas. Processos seletivos convencionais que ignoram necessidades específicas das pessoas autistas, dificultando ou até mesmo impossibilitando o ingresso no mundo do trabalho. Então, eu vou dar um exemplo. Muitas das pessoas autistas precisam de rotinas, precisam de previsibilidade. Então, o mero fato da gente marcar uma entrevista de trabalho, chegar naquele dia, ter um atraso, a pessoa não saber o tempo que vai durar, quantas perguntas vai ser feito, tudo isso é uma situação que pode desencadear um estresse, uma crise naquela pessoa. Então, a empresa, ao anunciar vagas afirmativas, por exemplo, ela pode, por exemplo, combinar com a pessoa: olha, nossa entrevista vai ser tal dia, de tal hora até tal hora. Eu irei fazer perguntas sobre isso, isso e aquilo. Pode, inclusive, enviar as perguntas com antecedência para que a pessoa possa se preparar melhor, estar mais calma, ter um pouco mais de previsibilidade. São atitudes muito simples para que a empresa faça e que vão, de fato, garantir uma igualdade na competitividade. Porque muitas vezes as pessoas autistas, elas são eliminadas exatamente num processo seletivo que não é adequado às suas necessidades. Eu tenho um amigo que ele é uma pessoa autista e ele trabalha com consultoria. E aí, com consultoria de inclusão, inclusive. E ele conta nas palestras dele também, quando ele me conheceu, ele me contou que uma vez ele foi fazer um processo seletivo e fizeram a seguinte pergunta para ele: o senhor gosta de trabalhar com outras pessoas? E ele respondeu: não, eu não gosto, eu detesto. Detesto trabalhar com outras pessoas. É muito difícil, as pessoas são chatas, elas falam muito. Às vezes eu não tenho paciência, não quero conversar com as pessoas, eu só quero fazer meu trabalho. Vejam, né, a gente pensa assim, parece até cômico, e na verdade, olha que pergunta inadequada. Na verdade, essa pergunta ela é simplesmente desnecessária para qualquer empresa. Independentemente de gostar ou não de trabalhar com pessoas, o que a empresa quer saber e precisa saber, na verdade, não é se aquela pessoa gosta ou não de trabalhar com outras pessoas.
é se ela tem condições de trabalhar com outras pessoas, é se ela está acostumada a trabalhar com outras pessoas. Veja que uma simples mudança na pergunta de você gosta de trabalhar com outras pessoas para você consegue trabalhar com outras pessoas, ou você se dá bem trabalhando com outras pessoas, ou você tem a possibilidade de trabalhar com outras pessoas, uma simples mudança em uma única pergunta já muda toda a resposta, já muda todo o contexto, às vezes definindo ou não uma entrevista de emprego, né? Então, um exemplo real, de um caso real, de uma pessoa real, e que ele falou, de fato, eu não consigo não responder porque eu não tenho filtro, então você vai me perguntar e eu vou te responder na maior sinceridade possível, o famoso sincericídio, ele brinca com ele mesmo, fala que ele é sincericídio, mas é isso, né, é uma situação que é pode ser facilmente superada, caso a gente faça uma adaptação razoável, que nesse caso pode ser a simples adequação das perguntas, o envio das perguntas, enfim. Falta de preparação ou adaptação no ambiente, ignorando direitos às adaptações razoáveis e ao uso das tecnologias assistivas. Então, por exemplo, sala de descompressão. Ter uma sala de descompressão, muitas vezes, é muito simples. É uma medida muito simples para que a pessoa, ao longo do dia, no momento que ela se sentir necessitada, ela entra nessa sala e fica ali para, de fato, respirar, descomprimir, né. É uma medida muito simples e que é de fácil implementação e que pode sim mudar realidades. Outro exemplo, às vezes a pessoa tem uma sensibilidade à luz, então trocar a iluminação da luz branca por uma luz amarela, olha que situação fácil de ser resolvida, e isso vai mudar a qualidade de vida e obviamente a qualidade do trabalho daquela pessoa. Mais uma barreira que eu trouxe aqui para vocês. E, gente, só um detalhe, tá? Toda essa fala é impossível a gente esgotar os exemplos. Eu estou tentando trazer de uma forma sintética, até para não ficar muito chata a apresentação, né? Para não ficar cansativo. A gente sabe que chega aí um momento que todo mundo fica cansado de ouvir a falação, né? E eu gosto de falar, menino, não pode me deixar falar, não, que eu falo. Mas eu tentei trazer, assim, os pontos mais específicos, tá? Então, estereótipos e preconceitos, generalizações como todo autista é teimoso, difícil, grosso, frágil, ou ao contrário, todo autista é gênio, superdotado, enfim, né? Então, uma pessoa autista que é muitas vezes rotulada de teimosa, na verdade ela não é teimosa. Ela só precisa que as coisas sejam feitas em uma determinada rotina, para que ela se sinta segura, para que ela consiga executar aquelas tarefas, né. Grosso, esse meu amigo mesmo, ele fala: "Eu já fui rotulado de grosso várias vezes, simplesmente porque eu não tenho filtro, então eu não consigo responder", entre aspas, aquela mentira por educação que a gente tem mania de falar, né. Então: "Nossa, que bonita a sua roupa hoje", "Não, eu não gostei". E ele fala, né: "Eu não gostei dessa cor, essa cor não eu não gosto dessa cor". E é isso, né, e a gente tem que entender que na verdade não é uma grosseria, é simplesmente uma característica que aquela pessoa tem, e a gente tem que aprender a conviver como nós convivemos com as diferentes características de cada uma das pessoas. Todos nós temos nossas limitações, todos nós temos nossas particularidades, a diversidade, ela é natural, ela é positiva. Então a gente tem que aprender a conviver com a diversidade e extrair o melhor que cada pessoa pode trazer para a nossa vida, né. Então, eu trouxe algumas estratégias, algumas, como eu disse, sem querer esgotar o assunto, mas algumas estratégias. Então, na descrição do emprego, qualidades como boa capacidade de comunicação ou bom trabalho em equipe são frequentemente incluídas como competências padrão, mesmo que não sejam necessárias, né? E aí, muitas vezes, as pessoas autistas deixam de se candidatar por se considerar inaptos para o cargo, né? Nos formulários de inscrição, as informações, elas têm que ser claras. É importante para que as pessoas autistas destaquem se elas precisam de algum tipo de ajuste ou de apoio. Então, perguntas, é interessante colocar itens objetivos, linguagem simples e direta, como esse exemplo que eu dei para vocês, tá? No processo de seleção, na entrevista de emprego, realmente causa muita ansiedade, eu já falei, né, então permitir que o candidato leve uma lista, enviar com antecedência, falar de uma forma objetiva. Nas investigações do Ministério Público do Trabalho que eu faço em relação principalmente às empresas que estão descumprindo as cotas de contratação de pessoas com deficiência, uma das coisas que eu sempre falo com elas: "Empresa, tente contratar pessoas com deficiência para o seu grupo de recrutamento, porque o acolhimento vai ser diferente, né".
Durante o trabalho, home office, caso seja necessário. Então, a pessoa precisa ficar em home office aí 1, 2 vezes por semana. Rotinas pré-estabelecidas, horário de trabalho flexível, comunicação pela escrita, exatamente para ter a questão da previsibilidade. Possibilitar acompanhante em viagem de trabalho, treinamentos periódicos, não apenas para aquela pessoa, mas para todas as pessoas. Eu sempre bato nessa tecla, gente. A conscientização é a única forma da gente romper com a barreira atitudinal. Então, a gente ter o treinamento da equipe e de todas as pessoas trabalhadoras naquela empresa como um todo, para de fato acolher, entender é essencial. E não apenas a diversidade das pessoas autistas, não apenas a diversidade das pessoas com deficiência, a diversidade como um todo. Então, a população LGBTQIA+, as mulheres vítimas de violência doméstica, que também é um público minorizado, que a gente precisa ter muito cuidado, né? Então, tudo isso é importante para que a gente possa ter esse acolhimento a essas pessoas historicamente vulnerabilizadas. Criação de políticas de diversidade, adoção de normas internas sobre a valorização da diversidade, inclusão e respeito nas relações interpessoais. Muito importante que as empresas tenham código de conduta, tratando sobre discriminação, assédio, violências no trabalho, dar os feedbacks, trazer a ideia dos mentores apoiadores, né? Inclusive para pessoas com deficiência, a gente tem o chamado emprego apoiado, que a APAE faz, né, as APAES elas fazem esse trabalho, espaço para descompressão, redução dos estímulos visuais e auditivos, algumas das questões que eu trouxe. Eu trouxe aqui também rapidamente alguns benefícios da inclusão, então, para a própria pessoa que está sendo ali, né, mais do que a mera subsistência, o direito ao trabalho é uma ferramenta para inserção e valorização da pessoa como agente produtivo e consumidor. Então, a pessoa autista, a pessoa com deficiência, ela tem o trabalho como imprescindível para a materialização da sua própria dignidade. Isso é muito importante, né? Trazer independência, autonomia, a pessoa vai ter assunto, digamos assim, né? Então ela vai chegar em casa, vai contar como foi o dia, ela vai se sentir incluída, e isso faz toda a diferença na autoestima, na autorrealização e também no imaginário, né? Na autovisualização para o futuro. Para a empresa, a presença de trabalhadores e trabalhadoras com deficiência autista vai promover a pluralidade de mundos e ideias. A gente tem diversas pesquisas, inclusive da Harvard Business School, que trazem a ideia de que quanto mais a empresa, os quadros da empresa refletem os quadros daquela sociedade, maior é a produtividade, né? A gente tem um fortalecimento do engajamento, da união entre aquelas pessoas trabalhadoras, a gente melhora a saúde organizacional e com isso a gente diminui o absenteísmo, ou seja, diminui as faltas no trabalho, as pessoas ficam menos doentes, a imagem corporativa ela é valorizada, enfim, diversos benefícios. E a sociedade, a gente tem, né, para a sociedade como um todo, fortalecimento da fraternidade, né, a rigidez da própria previdência, estimula o surgimento de novas profissões, dentre outras. Algumas organizações com funcionários autistas afirmam que melhorou a imagem geral da empresa, melhorou a imagem competitiva da empresa, isso traz aí uma expansão, inclusive para a base de clientes. A gente tem um exemplo de uma padaria que tem no interior de São Paulo, que ela começou com contratação de pessoas com deficiência meramente para cumprir cota. Mas o dono ele começou a perceber que, como são padarias de bairro, né, são unidades de bairro, que os clientes se fidelizavam muito, porque principalmente as pessoas idosas, elas passavam a ter muita empatia e começavam a ter uma ligação, uma conexão com aquelas pessoas. Então, por exemplo, pessoas com síndrome de Down, que muitas vezes são bastante amorosas, trazem aí, né, uma interlocução social muito carinhosa, elas se dão muito bem com as pessoas idosas, têm paciência para conversar. Então, essa padaria, ela foi evoluindo e hoje em dia, nas suas várias filiais, a grande maioria das pessoas contratadas são pessoas com deficiência. Uma experiência de boas práticas muito maravilhosa que a gente tem que valorizar, né? Então, as organizações dos funcionários autistas afirmam também que melhorou a reputação da empresa de patrocínio, registro de segurança psicológica para o grupo, como eu disse, traz aí união, engajamento, e ajudou a garantir que os funcionários se sintam ouvidos e respeitados. Vários benefícios são comumente
identificados por empregadores e gestores. Então, pessoas autistas costumam mostrar altos níveis de lealdade, elas podem ver as coisas de maneira diferente, aquela questão de pluralidade de visões de mundo, né? Então, detalhes, a memória, né? Perdão, excelente atenção aos detalhes, a memória, precisão, perceber erros que muitas vezes passam despercebidos, padrões de pensamento lógico e habilidade de pensamento criativo, muitas vezes é uma característica das pessoas autistas, que elas conseguem resolver os problemas de uma forma inovadora, né? A liderança inclusiva garante que as diferentes culturas, elas sejam respeitadas, elas aceitam soluções alternativas e descobrem como resolver um problema que outras pessoas talvez nunca tenham pensado. É muito, muito importante que a gente traga e a gente passe para frente, digamos assim, né? A gente converse nos nossos ambientes corporativos sobre esses benefícios, e que são só alguns, tá? Eu trouxe aqui, por fim, a legislação. Não é uma palestra jurídica, então não vou ficar falando para vocês sobre a lei, mas como o material vai ficar disponível, caso vocês tenham aí necessidade de consultar, eu trouxe a legislação internacional básica sobre pessoas com deficiência e discriminação também, né? Os princípios de destaque que a gente tem na discriminação, participação, respeito à diferença, alguns artigos importantes da Constituição da República. Isso aqui eu sempre gosto de ressaltar, tá, gente? Artigo 170 caput. A ordem econômica, ela baseia-se na livre iniciativa, mas, ao lado disso, tem a valorização do trabalho humano, o que, obviamente, engloba não qualquer trabalho, mas o trabalho que a gente chama de trabalho decente, que é exatamente o trabalho que garante aí a saúde, salubridade de todas as pessoas, inclusive as pessoas com deficiência, as pessoas autistas, né? A Lei Brasileira de Inclusão, a Política Nacional de Proteção dos Direitos das Pessoas Autistas, a 14.992, que é do ano passado, né? Inserção, a Lei de Acessibilidade, a Lei de Cotas, 9.029, que traz aí, é uma lei muito importante que a gente usa muito na nossa atuação repressiva, que ela pune a discriminação por quaisquer motivos, desde a seleção. Então, é muito importante, é uma lei muito importante. E aí, a lei que traz, né, a Política Nacional da Pessoa Autista, que reconhece como pessoa com deficiência para todos os fins legais, inclusive para fins de contratação dentro da lei de cotas, tá? A Lei Brasileira de Inclusão, que eu já falei para vocês ali, né? A gente teve a superação do modelo médico e a adoção do modelo social, o modelo de direitos humanos, que a deficiência, ela não é um obstáculo inerente à própria pessoa, mas é da interação da pessoa com o meio, né? Ou seja, em relação às barreiras. Aqui eu trouxe o que se considera discriminação em relação à deficiência, e aqui eu quero deixar bem claro, principalmente o final, tá? Incluindo a recusa a adaptações razoáveis e o fornecimento de tecnologias assistivas. Ou seja, o empregador que se recusa a contratar a pessoa com TEA, a pessoa com deficiência, ou se recusa a fornecer tecnologias assistivas, ou quaisquer meios de adaptação que sejam consideradas adaptações razoáveis, ele sim está incorrendo em discriminação em razão da deficiência, que vai ser punido. Inclusive, nós temos punição criminal em alguns casos. Nós temos punição criminal em alguns casos, nós temos punição pela Lei 9.029 de discriminação no mundo do trabalho, que pode dar ensejo à indenização por danos morais, inclusive também a dispensa indireta, ou seja, a dispensa com todos os direitos, tá? E também o descumprimento da Lei Brasileira de Inclusão, que dá ensejo à atuação do Ministério Público do Trabalho em relação àquela empresa, buscando aí também danos morais coletivos e, obviamente, cessar de imediato aquela conduta. Trouxe aqui também alguns artigos importantes quanto ao trabalho da Lei Brasileira de Inclusão, que é o artigo 34 e seguintes, ele trata ali do trabalho. Então, aqui eu trouxe para destacar, tá? É obrigação da empresa garantir ambiente de trabalho acessível e inclusivo. Acessibilidade, contratação de pessoas com deficiência não é favor,
é dever, é obrigação legal. A empresa que cumpre, ela não é boazinha, ela não é um exemplo, ela não está fazendo o mínimo que a Lei Brasileira de Inclusão e todas as outras leis elas trazem em relação à contratação e inclusão da pessoa com deficiência. Aqui é um artigo muito importante que traz aí expressamente a vedação da discriminação, inclusive nas etapas de recrutamento. Então, traz tudo aqui que a gente falou, né, daquela seleção, da gente ter o cuidado na seleção, tá? Na permanência, que também traz aquilo que a gente falou, e óbvio, a questão da ascensão profissional, que é importantíssimo e muitas vezes as pessoas autistas e as pessoas com deficiência são preteridas quando a gente fala de ascensão profissional por estigmas e preconceitos relativos a uma suposta incapacidade. Ainda no fim desse parágrafo terceiro, que eu acho que talvez seja um dos principais assim, artigos dessa lei, um dos artigos mais importantes, a gente tem aí a expressa vedação da exigência de aptidão plena. O que que é isso, gente? É proibido exigir a aptidão plena para qualquer cargo dentro do Brasil. Ou seja, não existe aquela história de que para tais cargos é impossível contratar pessoa autista, para tais cargos é impossível contratar pessoas com deficiência. Não, isso é vedado pela nossa legislação, já foi inclusive reiterado pelo STF, que em uma ação direta de constitucionalidade, ele reconheceu a impossibilidade de exclusão da cota de pessoas com deficiência para o trabalho do marítimo. Por quê? Porque pessoas com deficiência podem sim ser contratadas para esse trabalho, desde que lhes sejam fornecidas as adaptações razoáveis para tal. Bom, gente, eu tentei ser breve aí nessa apresentação. É muita coisa, é um conteúdo gigantesco, mas eu tentei perpassar aí pelos principais pontos. E aí eu gostaria agora de retornar a palavra para a Piara, né, para enfim, a gente ter o feedback, ver se o que que você gostaria de aprofundar, se existe mais alguma coisa, né. Eu tentei ser o mais breve possível, mas a gente sabe que é um assunto enorme, né. Exato. Eu até ia dizer, poderia ter tomado mais tempo. Até porque é isso, tem poucas pessoas que falam sobre o tema, então dentro da comunidade há uma ignorância por causa da falta de conteúdos em relação a isso, assim. Então foi ótima a apresentação, eu adorei. No momento aqui está sendo uma aula particular para mim, né, depois vamos disponibilizar para mais pessoas, mas eu adorei. As suas falas, principalmente a contextualização do que é o espectro, de quais são os principais mitos, quais deveriam ser as formas como as empresas deveriam atuar, né, e disponibilizar suas vagas, foi muito importante todas essas falas. E durante a sua apresentação, então, eu bolei algumas Peraí que questões, seu som falta um pouquinho, falhou um pouquinho, volta só a última frase. tá bom. Foi muito importante pensando nessa falta de conteúdo sobre esse sentido. E então eu separei algumas questões, pensando Uhum. especialmente no que eu já vi de questões dentro da comunidade, Claro. eh, e uma delas é quais são os prazos e como ocorrem esses processos trabalhistas. Então, e também quanto tempo uma pessoa tem para entrar com o processo trabalhista, porque há casos de, por exemplo, pessoas que sofreram discriminação dentro do Uhum. trabalho e optaram por se demitir ou sair, ou foram demitidas enquanto resultado de uma discriminação. Então, como que funciona esse início Perfeito, de processo? perfeito. Bom, gente, o que é importante a gente esclarecer é que nós temos, algumas questões, né. O Ministério Público do Trabalho, que é o órgão onde eu atuo, a gente tem a vocação constitucional de atuar para demandas coletivas. Ainda que seja uma demanda, como eu disse lá no início da apresentação, ainda que atinja diretamente uma pessoa só, são questões que têm a potencialidade de atingir várias pessoas e, dentro disso, discriminação. Então, nós temos a competência para atuar na discriminação. Então, a pessoa que sofre discriminação no trabalho, ela pode, de imediato, digamos que essa pessoa ainda não se demitiu, tá? Então a pessoa tá ali, ela tá sofrendo discriminação no trabalho. Ela pode, de imediato, acionar o Ministério Público do Trabalho. A gente tem um canal de denúncias. É só colocar no Google denúncias, Ministério Público do Trabalho e colocar o seu estado.
porque ele vai lá e vai te encaminhar na internet. Você pode fazer a denúncia, é muito importante que essa denúncia ela seja feita com o máximo de detalhes possíveis, né? Então, fulano fez isso, fulano fez aquilo. Eu sempre aconselho as pessoas que estão sofrendo discriminação no trabalho de fazer um diário, né? Então, escrever, no dia tal aconteceu tal coisa, no dia tal aconteceu tal coisa. Mostrar, chamar a atenção. Se você tiver alguém de confiança ali no seu setor, falar: olha, fulano, presta atenção, o que esse ciclano está fazendo comigo? Olha, porque pode ser que aquela pessoa, no futuro, possa te auxiliar como testemunho e, claro, guardar todas as eventuais provas. Então, uma mensagem de texto, uma eh, comunicado, um e-mail, qualquer tipo de prova, material, um bilhete, guarde, tá? E mais uma coisa que nem todo mundo sabe, você pode gravar com o seu celular. Não é considerado ilícito, ainda que a outra pessoa não tenha conhecimento. Se você está sendo vítima de uma discriminação, de um preconceito, de um assédio, de uma violência no mundo do trabalho, pega o celular e grava, ainda que a outra pessoa não tenha conhecimento, porque isso pode ser sim constituir uma prova a seu favor. Então, situação número 1, uma pessoa que ainda está no meio de trabalho, está sofrendo alguma situação de discriminação, de assédio, de violência. Então, ela constituiu ali essas provas, tá? Fez ali aquele arcabouço, se puder, claro, nem sempre a gente pode, né? Mas se ela puder fazer isso. Se a empresa não tiver canais de comunicação, ou se aquela pessoa achar que aqueles canais não são adequados, né? Às vezes algumas grandes empresas têm canais de comunicação, mas a pessoa está receosa de utilizar aqueles canais, que não sente segurança, né? Então, às vezes tem CIBA, tem SESMIT, mas a pessoa não sente segurança naquele ambiente. Ela pode fazer denúncia para o Ministério Público do Trabalho. Seja nesse caminho que eu falei para você, que é o Google, e aí entra, é um formuláriozinho bem simples de preencher. Você preenche o formuláriozinho. Você pode fazer a denúncia ou anônima, ou com o seu nome ou sigilosa, né? Qual a diferença de sigilosa para anônima? E eu recomendo fazer sigilosa. Por quê? A anônima, você não coloca dado nenhum seu. A sigilosa, você coloca os seus dados, mas você pede para o colega, para o procurador que receber, não divulgar os seus dados para a empresa. Então, é interessante fazer sigilosa, porque se ele precisar, ele te liga e te pede para esclarecer alguma coisa, tá? Então, buscar fazer a denúncia sempre de forma sigilosa, com os seus dados e o máximo de detalhes possíveis, indicando testemunha se puder. Ah, ó, fulano estava lá no dia, ciclano estava lá no dia. Não precisa nem ter telefone nem nada, não precisa de sobrenome, não precisa nada. Isso tudo a gente descobre ao longo da investigação, tá? E caso caso prefira, a gente pode fazer a denúncia via telefone, também varia de cada estado, não pode colocar na busca, né, no Google, por exemplo, o telefone, e também presencialmente. Nós temos em várias cidades, tá? Quem preferir fazer presencialmente. E aí, o Ministério Público do Trabalho vai investigar aquela situação que está acontecendo e vai fazer aquela situação parar de imediato, pedindo ali um dano moral coletivo. Se você quiser receber um dano moral individual, você tiver ainda naquela empresa, aí você vai ter que ingressar com uma ação na Justiça do Trabalho, que o Ministério Público do Trabalho, uma ação individual, o Ministério Público do Trabalho não tem a função de advogado. E aí vai ser necessário ou um advogado ou mesmo o sindicato. O próprio sindicato, muitas vezes, ele consegue exercer isso, tá? Então, são duas linhas de atuação diferentes. A gente vai atuar no sentido da conduta cessar de imediato e não se repetir mais no futuro, e a pessoa vai atuar no sentido do prejuízo que ela sofreu individualmente ser ressarcido por aquela empresa. E isso inclui, gente, é bem importante destacar, não apenas o prejuízo material de, por exemplo, a empresa me causou um dano material. Então, eu vou dar um exemplo. A pessoa desenvolveu uma síndrome do pânico. A vítima, ela pode pedir o valor do psicólogo, do psiquiatra, dos remédios e além do dano moral. Tá? Então, vai ser o dano moral e também os danos materiais, caso, obviamente, ela consiga ter essa comprovação desse liame aí, dessa ligação. Caso a pessoa tenha pedido dispensa, ainda assim o Ministério Público do Trabalho pode atuar. Não tem prazo para esse caso, tá? Então, se você sofreu uma discriminação, não interessa quando foi, pode anunciar para o Ministério Público do Trabalho que, para a gente, não tem prazo a nossa atuação. Porque a gente vai investigar se aquela conduta continuou ou não. Já para a pessoa que pediu dispensa, se ela quiser uma indenização particular, individual, pelo dano que ela sofreu, ela tem até o prazo de 2 anos após o final do contrato de trabalho para ingressar na Justiça do Trabalho, para ir atrás de advogado, ir atrás do sindicato. E ela pode, depois que ela ingressar, ela pode pedir os 5 anos para trás, tá? Então, por exemplo, a pessoa pediu demissão em janeiro desse ano de 2025,
ela vai entrar com a ação agora em julho, ela vai pedir os 5 anos para trás, né, de eventuais verbas, tá? Se caso sejam necessários. E claro, o mais importante que é o dano moral, que, como eu disse, pode englobar tanto o dano moral por essas ofensas que ela sofreu. O que que é o dano moral, gente? Dano moral é quando nós sofremos uma ofensa nos nossos direitos fundamentais. Então, o direito à discriminação, né, uma discriminação, ele ofende uma série de direitos fundamentais. Ofende a nossa honra, a nossa imagem, o nosso direito à privacidade. Muitas vezes ofende nossas crenças. Então, por exemplo, liberdade, pode ser inclusive liberdade de expressão, liberdade religiosa em certos aspectos, né? Quando alguém, por exemplo, tem uma discriminação em razão das religiões, a gente vê muito isso em religiões de matrizes africanas, né? Então, por exemplo, uma pessoa impedida de usar um turbante em alusão à sua religião, ela pode estar, sim, sofrendo uma discriminação em razão da religião, e aí pode ter um dano moral. Então, todos esses direitos fundamentais, quando eles são atingidos, a gente tem sejo aí, a gente tem a possibilidade de ser arbitrado um dano moral, que, como eu já disse, ele não vai fazer o direito voltar à sua integralidade, mas ele vai compensar esse dano que a pessoa sofreu. Então, mais uma vez, caso a pessoa tenha pedido dispensa para requerer o dano moral individual, ela tem até 2 anos após o final do contrato de trabalho, mas para chamar a atenção do Ministério Público do Trabalho, para que a gente possa atuar e evitar que isso aconteça no futuro novamente, pode requerer a qualquer tempo. Sucesso. Amei as respostas. E a próxima você já abordou um pouquinho, mas gostaria que aprofundasse. Como coletar provas e evidenciar que existe uma discriminação acontecendo? Ótimo. Então, eu abordei um pouquinho, mas assim, vamos relembrar. Qualquer tipo de discriminação e violência. Então, isso vale também para questões do assédio, tá? Porque assédio, eh, aí a interseccionalidade de novo, o assédio é considerado, inclusive pela OIT, uma violência de gênero, porque a grande maioria das pessoas que sofrem são mulheres, né? Isso é devido à nossa sociedade, que é estruturalmente patriarcal e machista, que coloca homens em cargos de destaque, onde eles têm uma maior propensão a assediar, já que eles estão ali num cargo que é hierarquicamente superior. O assédio ele pode acontecer entre colegas de trabalho, tá? Inclusive daquelas pessoas que estão subordinadas em relação ao chefe, mas é muito mais raro, né? O que normalmente a gente vê é a situação do superior hierárquico em relação à pessoa que está ali subordinada. Então, todas as questões das provas também elas voltam, né? Elas também servem para o assédio, inclusive assédio sexual. E aí, aproveitando esse gancho, assédio sexual, gente, não precisa ter contato físico, tá? Então, muitas vezes as pessoas acham que assédio sexual, ai, passou a mão na minha bunda. Não precisa. Às vezes a pessoa, uma simples mensagem de um colega de trabalho seu, mandando um DM no Instagram, manda nude, isso é considerado assédio sexual, tá? Então, o assédio sexual e o assédio normal, a discriminação e a violência, tudo isso, tá? Eles podem ser cometidos não apenas por falas ou atitudes, eles podem ser cometidos por gestos, podem ser cometidos por bilhetes, por mensagens. Se um colega seu te manda um vídeo, por exemplo, de conteúdo pornográfico, pode ser considerado assédio sexual. Então, tudo que você recebe, você tem que guardar, e muito importante é fazer o diário, como eu disse. No dia tal, tal horário, fulano entrou na sala, estava ciclano, ciclano e beltrano, aconteceu isso e isso. Gravar com o celular, caso seja possível. E mais um último lembrete: a violência e o assédio, eles acontecem no mundo do trabalho. A Convenção 190 da OIT, ela é muito clara, não é só no posto de trabalho. O que que isso significa? Significa que isso pode acontecer em qualquer ambiente relacionado ao trabalho. Então, por exemplo, se você está numa festa de fim de ano, o seu colega bebeu muito e vira e fala para você assim: "Ah, sai daqui sua macaca", e você é uma pessoa de pele preta, isso é um racismo, ele pode ser sim condenado pelo crime de racismo, mas mais do que isso, vai ter repercussão trabalhista também. Por quê? Porque está naquela festa de fim de ano da empresa e a empresa tem o dever. Então a pessoa ela vai ser
indenizada individualmente, ele vai responder criminalmente, vai responder civilmente para a pessoa e a empresa vai responder por essa discriminação ali, racial no caso, né, que ocorreu ali no ambiente considerado trabalho. Legal, então, resumindo a dica é faz o diário, salva tudo que puder. Exato. Bota tudo na nuvem, grava o que puder e reúne testemunha, se possível. Não vira e fala: "Ai, você vai ser minha testemunha", mas fala: "Olha, fulano, eu queria te expor uma situação que eu tenho observado. Olha como o ciclano está sendo grosso comigo, ele não está atendendo minhas demandas, ele está fazendo isso e isso. Repare, me ajuda", sabe. Então, trazer, principalmente as pessoas que você tem mais confiança, trazer esse círculo, essa rede de apoio. E é muito importante também para você que for requisitado para ser rede de apoio, se candidatar como rede de apoio, né. Então, a gente tem a relação de trabalho, ela ocupa a grande parte, a maior parte do nosso tempo útil, enquanto nós estamos acordados, né. Então são aquelas pessoas que você está o dia inteiro, todos os dias da sua vida com elas. Então é uma pessoa que você tem que contar e você tem que ter uma rede de apoio dentro do seu trabalho, se possível. É muito boa essa dica, sem dúvida. E, você trouxe essa diferenciação de atuações, né, então o MPT tem esse foco coletivo, e existe a possibilidade de entrar com um processo com uma pessoa advogada individual, focado só na Isso. pessoa. Uma dúvida que surge muito é: como procurar uma pessoa advogada? Como procurar um advogado, né. Isso. A primeira coisa que eu indico é caso seja uma entidade, uma profissão que tenha sindicato, bem estabelecido, é atrás do sindicato. Muitas vezes os sindicatos, eles têm, principalmente essas questões de assédio, eles conseguem atuar de uma forma bastante importante. E eles mandam inclusive para a gente, os sindicatos trazem muitas demandas para o Ministério Público do Trabalho, então é bem interessante, assim, principalmente as categorias que têm maior organização sindical, tá. Eh Fora isso, na área trabalhista, a gente especificamente na área trabalhista, a gente não tem defensoria pública constituída, tá. Então, para outras áreas, a pessoa pode procurar a defensoria pública, então, por exemplo, divórcio, família, etcétera, procura a defensoria pública no seu município, que é um órgão excelente, que vai te ajudar em muito. Inclusive, né, a gente falando, né, sobre a questão da identidade de gênero, a defensoria pública, ela auxilia na retificação do nome, que é uma dica bem bacana. Então eles fazem direto mutirões, teve um agora há pouco tempo, que eles fizeram mutirões de milhares de pessoas na retificação do nome, totalmente gratuito, foi bem bacana. Então também já aproveito para falar, né. Eh, mas aí, não tendo defensoria, não tendo atuação na área trabalhista, a gente tem, que é uma outra forma de conseguir gratuitamente, os núcleos jurídicos das faculdades de direito. Então todas as faculdades de direito, as maiores principalmente, estão, por exemplo, em Belo Horizonte a gente tem o FMG, a gente tem a faculdade Milton Campos, em Vitória, no Espírito Santo, a gente tem a FDV, a UFES, elas têm um núcleo de prática jurídica, que normalmente eles têm plantões. Então procura na internet "núcleo de práticas jurídicas". E eles normalmente fazem atendimentos gratuitos de orientação. Então, caso aquela pessoa não possa te atender, ela vai te dar orientação e encaminhamento para o advogado, que é especialista naquela área. Então é bem interessante, eu acho que é bem importante. A Justiça do Trabalho, ela, para você entrar com uma ação trabalhista, você não precisa ter advogado, mas a gente recomenda que tenha, porque é exatamente uma pessoa técnica para te, eh, mostrar, né, a melhor defesa ali. Então, procure os núcleos jurídicos das faculdades que são gratuitos, e eles muito eu não trabalhei no núcleo jurídico da FMG, eu sou formada na FMG, e eu amava, é um trabalho que, assim, muito gratificante, que muitas vezes traz um resultado bastante efetivo. Ai, que legal. Essa era inclusive minha próxima pergunta. Qual seria a primeira etapa? Procurar uma pessoa Isso. advogada ou procurar o MPT? No caso, o melhor é procurar uma pessoa advogada. Não, eu acho que assim, procurar o MPT primeiro. Já faz a denúncia Tá. pra gente, por quê? Aí eu vou te falar por que que eu acho importante, mas aí eu vou te falar por quê. Porque se a gente já instaura o inquérito, o que que é o inquérito? É a nossa investigação, nós vamos constituir várias provas. E aí, muitas vezes, na hora que a pessoa for ajuizar a ação individual dela, o procedimento do MPT já está acontecendo. Então ela pode pedir para o juiz: "Ó, seu juiz, inclusive o MPT está com uma investigação em relação a essa empresa. Eles já ouviram um monte de gente, fala lá com o MPT".
entendeu? Então é muito importante fazer essa denúncia no Ministério Público do Trabalho, porque a gente vai fazer a nossa investigação ali, vamos ouvir testemunhas, vamos solicitar documentos, se for o caso, a gente fazer inspeção local para ir lá, enfim, ver o que está acontecendo. E aí a pessoa concomitantemente, ela está procurando, né? O Poder Judiciário é mais lento muitas vezes que o MPT, às vezes, né? Tudo depende de uma série de coisas, mas muitas vezes a investigação ela é até mais rápida, a investigação do Ministério Público do Trabalho. Então, às vezes a pessoa vai entrar no Judiciário, a investigação do MPT já está toda redondinha. Então, auxilia, inclusive, essa pessoa a ganhar a indenização particular. Legal, bom saber disso. E agora falando do âmbito dentro da empresa, quais são as formas de solicitar adaptações? Quais seriam? Eu imagino que cada empresa tenha seus caminhos internos, mas É, como é. geralmente realizar isso? Então, exatamente. Cada empresa tem um trâmite, depende do porte, depende do tipo de adaptação, enfim, diversas coisas. Mas o que eu acho mais importante é ter o contato com o seu supervisor, né? A pessoa que está imediatamente ali, o seu chefe, supervisor, gerente, líder, o nome que a empresa der, e conversar com ele abertamente. Falar, olha, eu sei, e assim, gente, tá? Mesmo sendo uma pessoa neurotípica, e assim, não tenho lugar de fala, né? Como uma pessoa neurotípica, essa questão do lugar de fala eu acho muito importante a gente esclarecer, que eu, no meu privilégio, né, de uma pessoa neurotípica, eu tenho que usar isso exatamente para tentar, de alguma forma, mudar essa realidade, né? Então, aquela frase, não basta não ser racista, você tem que ser antirracista, e aqui também, como mulher branca, a gente tem que fazer isso no dia a dia. Então, não estou falando que é fácil, eu não consigo imaginar a situação, o quão difícil deve ser, mas eu estou tentando trazer para vocês algumas medidas que a gente pode tentar. E, claro, caso a pessoa não consiga, sempre tem a via judicial, sempre tem a via do Ministério Público do Trabalho, né? Mas o que a gente tenta trazer, e aí o nosso trabalho também junto com as empresas para falar de conscientização, é que a pessoa tenha um diálogo aberto, né? Então, explique para aquele supervisor as necessidades, o que que, olha, eu gostaria de fazer isso, mas para isso eu preciso disso. Então, olha, eu tenho sensibilidade à luz e, assim, essa luz branca está, de fato, me incomodando muito. Será que é possível trocar por uma luz amarela? Ou então, caso não seja possível, será que a gente pode criar uma área de descompressão para que eu vá ali no finalzinho, quando eu me sentir, né, a cada, sei lá, meia hora eu precisar, para eu descomprimir e eu poder respirar um pouquinho? Ah, fulano, vou ver, né? Explica os motivos, tenta conversar e, como eu disse, a inclusão, as adaptações razoáveis, elas não são um favor, elas são dever legal, elas são uma imposição da lei, né. Então, caso seja necessário ser um pouco mais incisivo, também dá para ser mais incisivo. Olha, lembrando, né, a gente tem a LBI, que traz aí a obrigação das empresas, então gostaria muito que fosse examinado aí com todo carinho pela empresa, porque de fato vai fazer diferença para mim e também com certeza vai refletir na produtividade, tá. Então, falar com as empresas, falar se for necessário pelo sindicato, né, então chamar o sindicato, falar pela CIPA, pelo SESMIT, são os órgãos que as empresas grandes elas são obrigadas a constituir, muitas vezes os trabalhadores não sabem, mas esses órgãos são órgãos de interlocução entre os trabalhadores e os empregadores. Então é importante que vocês tenham um contato com esses órgãos, falar, o SESMIT e a CIPA, se eles são efetivos, é muito importante, são órgãos essenciais que podem mudar a realidade e eles podem trazer ali para a empresa, né, para os órgãos de alta cúpula, as reais necessidades dos trabalhadores. Se os órgãos funcionam, eh, eles conseguem, de fato, trazer todas essas necessidades. Então, buscar um diálogo direto com a pessoa, seu superior, buscar o diálogo com os órgãos, CIPA e SESMIT, principalmente, ouvidoria, se for o caso também, né? Ouvidoria daquela empresa, principalmente nas grandes empresas. E, claro, tentar demonstrar aí, as necessidades, o que que é importante, o que que não é, e se adequar, né. Eu sei que é difícil, mas acho que principalmente por meio do sindicato, da CEPA, da CIPA, do SESMIT, a gente consegue ir
ajustando, né, aparando as arestas. Ah, e só mais um parênteses. Sempre também, caso necessário, falar com o Ministério Público do Trabalho para a gente fazer esse trabalho de conscientização, né? Eu ia colocar esse como último recurso. Se não funcionou conversar com a É, empresa, se não exato. se funcionou conversar com esses órgãos, então o MPT está aqui para isso. Exato. Legal. Você comentou um pouquinho de como as empresas deveriam se portar, e uma dúvida que surge muito é quando as pessoas estão procurando vagas, o que buscar na empresa para tentar identificar se ela será um espaço acolhedor ou não? Essa aí é bem pegadinha, né, gente? Eu acho que é bem difícil. Tirando algumas empresas que a gente sabe que não são nada amigáveis, eu não vou nem falar nomes, porque, né? Mas a gente tem aí condenações midiáticas gigantes, empresas gigantes que a gente tem. Mas eu acho que assim, ó, caso você queira, eu acho que uma breve stalkeada no Google vale a pena, sabe? Procurar, né? Sei lá, então, empresas que tenham ação de diversidade e inclusão, né? Então, sei lá, empresas, por exemplo, Boticário. E assim, não tô fazendo marketing, não, tá, gente? Nunca investiguei o Boticário, nunca chegou para mim, tá? Mas pode ser que ele esteja sendo investigado pelo MPT, mas é uma empresa que eu sei que tem ações de diversidade, né? E de inclusão de N públicos, inclusive tem algumas voltadas especificamente para mulheres, né? Então, buscar nos meios públicos mesmo, sabe? Na internet, porque a gente tem, né? Então, plataformas, por exemplo, eh, voltadas à inclusão das pessoas com deficiência, buscar nessas plataformas empresas ali que são parceiras. Então, dentro da população LGBTQIAPN+, por exemplo, eu sei que a Aliança LGBTQIAPN+, ela faz esse trabalho. A gente tem um fórum LGBTQIAPN+, de empresas, que são credenciadas, né, entre aspas, que têm ali parcerias com a Aliança LGBTQIAPN+. Então, a gente tem uma tendência, claro que é, uma empresa tem diversas pessoas trabalhando ali e um ou dois pode, de fato, né, se desviar, mas a gente tem uma tendência a serem empresas com maior diversidade e pluralidade em todos os aspectos, né? Então, eu sei em relação à população LGBTQIA+, eu sei que tem o fórum e também os fóruns relativos à inclusão das pessoas com deficiência. Por meio da internet mesmo, nas páginas, a gente consegue essa informação facilmente. Eu acho que é o caminho mais seguro, sabe? É impossível a gente ter 100% de certeza, até porque, como eu disse, pode ter uma pessoa só que, né, seja uma pessoa assediadora, uma pessoa racista, machista, homofóbica, transfóbica e capacitista, enfim. Mas buscando essas informações é uma forma da gente se prevenir. Sucesso. E outra dúvida que acaba surgindo, um medo que as pessoas têm é: se eu abro um processo contra uma empresa que trabalhei, isso vai dificultar possíveis novas contratações? Na sua Então, experiência, o que você diria em então, relação a isso? pois é, o que a gente sempre defende, né, e que a gente busca é de fato o que isso a gente chama de lista suja, né. Muitas vezes as empresas, principalmente em setores que são mais nichados, menores, elas de fato têm listas de pessoas que acionaram a justiça, de pessoas sindicalizadas, etc, etc, mas a gente busca coibir isso de todas as formas. Então, por exemplo, o Ministério Público do Trabalho atua nesses casos, né, se a gente ficar sabendo que está acontecendo, a gente vai atuar, vai atrás dessas empresas, e isso diminuiu muito, né. Então, é claro que a pessoa fica com medo, por isso que muitas vezes o que eu acho que a gente pode tentar fazer é, enquanto a pessoa ainda está no emprego, fazer a denúncia para o MPT, pedir o sigilo, para a gente tentar evitar de perder o emprego, né, tentar resolver a situação da melhor forma quando a pessoa está no emprego. Mas caso de fato a pessoa tenha que sair mesmo e tenha que entrar com a ação, a gente tentar despersonalizar muitas vezes pelo sindicato, né, então às vezes o sindicato entra com uma ação coletiva, então se tiverem várias pessoas nessa mesma situação, o sindicato ele vai entrar em nome de várias pessoas, então isso dá uma despersonalizada, o que ajuda muito, né, a pessoa fica mais segura. E caso não seja possível, se você sentir qualquer tipo de retaliação, buscar, por exemplo, o Ministério Público do Trabalho
para a gente poder investigar se está tendo aí a questão da lista suja, em relação a o seu nome estar em alguma lista que as empresas estão eventualmente repassando. Mas a sua indicação é sempre, então, abrir uma denúncia. A indicação é assim, eu realmente acho que eu sempre falo, assim, nas minhas lives, principalmente sobre a questão de assédio e discriminação, né. Eh, Uhum. Quando a gente tem um acidente de trabalho, então, por exemplo, digamos, Vale, que é uma empresa grande, né. Ah, Vale teve acidente de trabalho. Sai na imprensa, vai passar no Jornal da Globo, da SBT, da Record, vai todo mundo ver: "Acidente de trabalho, mata trabalhador". Mas quando você, Piara, sofreu uma discriminação no trabalho, ninguém vai ficar sabendo. Então como que a gente vai atuar se a gente não está sabendo que existe um problema? Então, por isso que a denúncia é muito importante. Por isso que a gente precisa que as pessoas procurem o MPT, pra gente de fato conseguir atuar, sabe. Então, eh, eu não quero fazer nem sigilosa, eu tô com medo, tô com muito medo de sofrer retaliação, então faz anônima que seja. Faz anônima, sabe. Não coloque nenhum dado seu, mas coloca tudo ali nos mínimos detalhes, o que você puder dar de informação, sabe, o que você puder fornecer para que a gente faça uma investigação, porque a gente só consegue mudar essa realidade também dessa forma, né, trabalhar com direitos humanos, você trabalha com direitos humanos, você sabe disso, é maravilhoso, mas frustrante, porque a gente dá passo de formiguinha, e muitas vezes a gente vai 2 para frente e 5 para trás, né. Eh, variando de governo, de congresso, de N coisas, de mídia, de situação política, de situação econômica. Então, a gente tem que, para conseguir de fato, né, o nosso bem maior, que é de fato, no caso do MPT, defender a Constituição, defender os direitos trabalhistas e os direitos dos trabalhadores e trabalhadoras, né, que estão nas nossas todas nosso arcabouço jurídico, nossas leis internacionais, convenções, etcétera, a gente tem que ir avançando aos poucos. Então, para isso a gente precisa dessa questão da denúncia. Sucesso, obrigada pela resposta. Gostaria de fazer, uma fala final? Alguma coisa que você precisa dizer antes de sair É. daqui? Não, eu queria agradecer, né, eu acho que como, eu expliquei brevemente no início, né, o MPT é muitas vezes mais conhecido pela atuação repressiva, né, que é de fato Uhum. investigar e punir as empresas que estão ali, né, então, força-tarefa, Ministério Público do Trabalho, resgata pessoas em situação de trabalho escravo, e realmente é uma atuação importantíssima. Mas quando a gente está falando de direitos humanos, antes de tentar reprimir, a gente tem que tentar prevenir, né. Uhum. Quanto custa uma violação à sua dignidade, né. Pessoas vítimas de assédio, por exemplo, pessoas vítimas de discriminação, podem ser que elas nunca mais se recuperem. Pode ser que elas guardem aquele trauma o resto da vida. Então o que a gente mais precisa é evitar. E para evitar que a gente está aqui, né, a gente está tendo esse bate-papo, para evitar que a gente faça material, para evitar que a gente faça campanhas de conscientização. A gente lançou o Ministério do Trabalho Público do Trabalho lançou agora, em comemoração aos 10 anos da LBI, a gente lançou uma campanha que chama Diferenças que Somam. Tá em todas as nossas redes sociais, pode conhecer o site que chama Diferencas, né, sem o cedilha, então diferencasquesomam.com.br. É uma campanha linda, maravilhosa, de valorização das pessoas com deficiência. Então, a campanha parte exatamente dessa ideia. Todos nós temos nossas particularidades e limitações. A diferença natural e positiva, afinal, são as diferenças que somam. E aí, essa campanha está sendo veiculada em cinemas, está sendo veiculada em televisão, está sendo veiculada em diversas redes sociais. E qualquer pessoa pode entrar lá, baixar os slides, baixar os materiais de campanha e propagar. As empresas podem entrar e mandar para o WhatsApp dos trabalhadores, né, postar lá na intranet. Então, o objetivo da campanha é simplesmente colocar as pessoas com deficiência no protagonismo. É a gente acostumar a ver um cartaz com uma pessoa autista, é a gente acostumar a ver um cartaz com uma pessoa com síndrome de Down, é a gente acostumar a ver um cartaz e você vai ver lá na na nossa dos nossos personagens, né, a gente escolheu um tipo de deficiência diferente,
né? Então, uma pessoa surda, uma pessoa cadeirante, uma pessoa com paralisia cerebral, uma pessoa com é, reabilitada. E, além disso, buscando exatamente a interseccionalidade, a gente trouxe mulheres, a gente trouxe homens, a gente trouxe uma pessoa mais velha, a gente trouxe uma mulher negra, a gente trouxe uma mulher trans, exatamente para trazer todos esses aspectos, para colocar essas pessoas no protagonismo. Porque a pessoa com deficiência, a pessoa com transtorno do espectro autista, a pessoa trans, a mulher negra, eles vão estar onde eles quiserem, porque historicamente foram marginalizados, excluídos, vulnerabilizados. Mas isso acabou, e isso tem que acabar. E para mudar isso, é só por meio da conscientização. Então, eu convido aí a aproveitar também fazer esse convite para vocês conhecerem o site, propagarem a campanha, que é exatamente para mostrar que o lugar da pessoa com deficiência é onde ela quiser, porque ela pode estar em qualquer lugar. É isso. Vamos, estou à disposição, Ministério Público do Trabalho, que você precisar, estamos aí. Sucesso. Vou precisar que você me envie esses links para eu colocar na descrição aqui do vídeo, para as Tá pessoas ótimo. poderem acessar. Também vou colocar link para a comunidade Atípicos, para quem quiser saber mais sobre a comunidade, sobre a ATIP também. E assim como a inscrição para o Recruta TIP, para quem quiser participar depois das vagas que vamos disponibilizar. As inscrições estão abertas até o dia 15/8, se eu não me engano. Então tem um tempinho ainda para se inscrever. Ótimo. E eu acho que é isso. Muito obrigada novamente, Fernanda. Foi ótima a conversa. Eh, Espero que as pessoas que vão assistir depois também gostem. E vamos compartilhar também hã, suas redes sociais para as pessoas poderem acessar depois e entrar em Claro. contato, Estamos também à caso queiram. disposição. Se você precisar também, pode chamar. A gente agora já tem meu número, Sim, tá bom? sucesso. Muito obrigada. Vou encerrar Obrigada. agora a Boa gravação. noite, viu?